Olá a todos, meu nome é Matheus e em nome dos meus colegas Carlos, Cleomárcio, Douglas, Fernando, João e Robert, eu apresento o Projeto Integrador 2, orientado pela tutora Gislene dos Anjos Tamásia. O nosso projeto se chama Registro e Administração de Dados de Consumo e Distribuição de Água em um Sistema de Abastecimento Autônomo. O nosso projeto nasceu de um problema real vivenciado pelos moradores do residencial Recanto do Céu Azul, que fica localizado em Mairiporã, São Paulo. Esse residencial não é atendido pela rede pública de saneamento, então ele depende de uma solução alternativa e coletiva para ter acesso à água. A captação de água lá é feita através de poços artesianos, só que a captação é insuficiente para a demanda do condomínio, o que força a administração do condomínio a impor alguns rodízios. Além disso, a rede de distribuição foi construída pelos próprios moradores e sofre com vazamentos. Atualmente, todo o controle de consumo e cobrança é feito manualmente usando cadernetas e planilhas. É um método que não é muito transparente para os moradores e também é lento e suscetível a erros. A nossa metodologia seguiu o ciclo de ouvir e interpretar, no qual a gente entendeu as dores tanto dos moradores como da administração, criar e prototipar, no qual a gente modelou uma solução de software para atender esses problemas, e agora faz de implementar e testar. A gente modelou a solução pensando em três atores que vão fazer uso do sistema. O ator morador, que basicamente vai querer consultar os seus dados de consumo mensal, um ator fiscal, né, que vai realizar a medição e registrar ela no sistema, e um ator administrador que vai cuidar da parte de registro de residência, registro de usuário e de atribuição dos usuários para a residência. Com base nisso, a gente criou o modelo de entidade de relacionamento, né, para pensar como que o banco de dados vai lidar com os atores e com as informações que eles vão estar inserindo e consultando. A gente criou a entidade ator, que vai englobar tanto o administrador, o morador e o fiscal, porque basicamente a gente vai estar armazenando as mesmas informações para esses três, que é senha, nome, telefone e e-mail. Então, a partir de uma mesma entidade, a gente consegue lidar com esses três, só diferenciando ele pelo atributo papel. A gente tem a residência, que vai estar armazenando apenas o número da residência. A residência vai estar relacionada com atores para definir os moradores de cada residência. A residência também vai estar relacionada com a tabela de medição, onde vai estar sendo armazenado a leitura do hidrômetro, o delta, né, que seria a variação da última leitura para a leitura atual. Dessa forma a gente vai conseguir saber qual que é o consumo e a data que foi feita a leitura. Ela também vai ter uma ligação com um ator, que aqui no caso é para ficar registrado qual foi o ator que realizou aquela medição. A partir do modelo de entidade de relacionamento, a gente criou esse diagrama de entidade de relacionamento. Eu vou voltar um pouco para mostrar que, por conta da residência tá ligado, poder estar ligado a nenhum ator e a vários atores, e um ator poder ter uma residência ou várias, foi precisado criar uma tabela de junção, né? Que é essa tabela possuir. E aí ela basicamente armazena um ID de ator e um ID de residência. Isso aqui vai permitir que um ator é, possa ser responsável por várias residências, né? No caso de alguém estar morando em uma casa e alugando outra. Mais pra frente, quando a gente vai demonstrando a aplicação, isso vai ficar mais evidente, eu vou ressaltar isso de novo. É, e aí aqui foram criadas as chaves estrangeiras para relacionar a tabela de medição com residência e com atores e essa relação de atores e residência. Bom, agora a gente vai estar demonstrando um pouco do funcionamento da aplicação. Primeiramente eu vou logar como um usuário de morador. Aí o usuário de morador tem acesso a esse dashboard, né? E tem basicamente as informações da residência dele. O usuário morador, ele pode ter mais de uma residência, né? No caso do usuário que mora numa residência, aluga outra, enfim. O sistema vai suportar esses cenários. E aí ele consegue consultar todos os dados de residência que ele tá vinculado, né? Então aqui tem uma visualização do consumo dele nos últimos meses e de uma média do consumo do condomínio, e indica se ele estava acima da média ou abaixo da média do consumo. Tem um gráfico também para ele poder ter uma visualização melhor do que está acontecendo. Bom, agora a gente vai demonstrar um cenário de um usuário novo se cadastrando na plataforma. Ele precisa inserir o nome completo, e-mail, telefone e a senha duas vezes. O sistema usa o HTML5 e JavaScript para fazer a verificação se os campos são preenchidos corretamente. Então aqui ele quer o número nesse formato, então ele não consegue prosseguir se não tiver nesse formato exato. Só para mostrar que ele também faz a verificação do e-mail, se está no formato correto.
Aí estando tudo certo, cadastro efetuado. O fluxograma do sistema, a partir do momento que o usuário se cadastra, ele não tem um papel definido. Quem vai fazer isso é o administrador. Então, se o usuário tentar logar, vai dar uma mensagem para ele falando que o administrador ainda não autorizou o acesso, ou ele está em contato para normalizar a situação. Agora vamos acessar o sistema como um usuário administrador para ver as funcionalidades que ele tem acesso. Então aqui é o dashboard do usuário administrador, ele tem acesso aqui às residências que estão sem registro de consumo. Ele pode vir aqui selecionar uma residência e registrar a leitura do hidrômetro e o sistema já vai fazer o cálculo tanto do consumo, né, comparando com o registro anterior, tanto como da média também, já vai estar tudo isso sendo calculado automaticamente pela API. Aqui embaixo ele tem umas informações parecidas com o que o morador tem acesso, só que aqui é uma mais geral para o condomínio todo. Então tem o consumo total do condomínio, as medições foram realizadas nesse mês e a média de consumo, né? Essa mesma média aparece para o morador. Aqui nessa seção ele vai ter acesso aos usuários que fizeram o cadastro, estão aguardando a aprovação. Ele pode definir como um morador e aí selecionar as residências que esse morador vai ser responsável, ou ele pode definir como administrador ou como fiscal. Esse usuário eu vou colocar ele como fiscal. E aqui a gente vai explorar mais um cenário que o sistema também vai suportar, que é no caso de expansão do condomínio, né? Então, vamos supor que uma nova residência, né, foi construída, e aí a gente registra ela, né, a residência 121, registrada com sucesso. Ela já vai aparecer aqui para registrar o consumo para ela. E aí esse novo morador aqui, morador do 121, a gente vai definir ele como morador, colocar que ele é responsável pela residência 121. Salvar e aprovar. Aqui a gente vai fazer um registro de consumo. Então vamos colocar que a leitura do hidrômetro, como é a primeira, ela vai estar em 0. Com esse registro feito, né, ele já atualiza aqui as informações. Então agora para o mês 11 ele já coloca que o consumo total é 0, porque a gente registrou 0 lá, que uma medição foi realizada e que a média é 0. A gente pode registrar em mais algumas residências aqui. Vou colocar nessas duas registros de 1.300. E ele já vai atualizando, né, o consumo e a média. Uma outra interface que o administrador tem acesso, essa daqui que tem todos os registros de consumo. E aqui a gente pode fazer alteração também. Aqui deu um consumo negativo, então vamos supor que foi um registro que foi inserido errado. Então você consegue vir aqui e alterar. Então vou colocar 1308. É alterado esse registro, a gente volta aqui para a tela inicial e a gente consegue ver que o cálculo de média também foi atualizado. Agora vamos fazer o login novamente com aquele usuário que a gente tinha criado. Ele já tem a mesma visualização do admin, porque ele foi definido como um usuário fiscal, né? Então vamos registrar um consumo aqui também. Então a gente registrou um consumo aqui para a residência 116. Agora vamos fazer um logout e acessar novamente como usuários moradores. Agora vamos logar como usuário morador do 116 para a gente verificar o registro foi inserido pelo usuário que a gente criou agora, né? Aqui, tanto para o 101 como para o 116, já aparece o registro aqui do mês 11, né? Com o consumo, a média e essa indicação se ele está acima ou se está abaixo. Aqui no 116, se a gente clicar em ver detalhes, a gente vê que foi inserido pelo meu usuário, que a gente criou agora. A data, o horário certinho, quanto foi a leitura. No 101 foi inserido pelo administrador também, tem aqui as informações. E aqui as informações vão sendo atualizadas para o usuário, conforme os dados vão sendo inseridos no banco, né? Ele vai recalculando a média e vai atualizando essas informações aqui, conforme vão sendo inseridos os dados. Com esse projeto, a gente buscou aplicar o conhecimento da universidade para resolver um problema social real e entregar uma ferramenta que traz benefício direto para a comunidade. Com isso, a gente conseguiu otimizar a gestão de consumo no residencial por parte da administração, dar mais transparência para as cobranças e ajudar os moradores a gerenciar melhor o seu consumo de água.